pessoal! Nosso grupo ficou responsável por falar sobre a intervenção fisioterapêutica no AVC a partir da realidade virtual. Primeiro, para dar uma introdução, a gente vai dar uma lembrada no que já foi trabalhado em sala, que é o AVC, né? Que é aquela alteração súbita do fluxo sanguíneo cerebral que ocorre um comprometimento da circulação do sangue em alguma região do encéfalo. Como a gente também já viu, o AVC ele pode acontecer de duas formas, que ele pode ser isquêmico, que é quando um coágulo ele vai bloquear o fluxo sanguíneo para aquela região do encéfalo, ou a gente também pode ter o AVC hemorrágico, que é quando tem um extravasamento de sangue naquela região. O AVC, ele é uma das maiores causas de restrição de atividades diárias de pacientes, né? Então, são pacientes que acabam ficando pouco funcionais devido a eles desencadearem muita paralisia, fraqueza muscular, que também pode ter distúrbios tanto em equilíbrio quanto em mobilidade. Então, há vários tipos de terapias que são estudadas, que estão sendo estudadas todos os dias, em prol da funcionalidade desse paciente. Então, quando a gente fala dessas terapias, a gente tem o condicionamento aeróbico, a estimulação elétrica periférica, a estimulação magnética transcraniana, a hidroterapia, a prática mental, terapia do espelho, que são práticas que os meus colegas vão estar falando em outros vídeos. Mas a gente também tem a realidade virtual, que a gente vai estar aprofundando um pouquinho mais aqui. Então, inicialmente, a gente fala sobre realidade virtual. A gente está falando que é uma tecnologia muito recente, que ela está sendo introduzida nesse ambiente de reabilitação. O uso dela, ela é extremamente importante, principalmente porque através da realidade virtual consegue trabalhar vários âmbitos daquele paciente, consegue trabalhar ele tanto quando se fala de recuperação motora, quando a gente fala de recuperação sensitiva, cognitiva, no equilíbrio e principalmente na marcha, porque através da realidade virtual a gente consegue introduzir o paciente em um ambiente que vai ser adequado para ele, para a gente estar trabalhando as diversas formas que atinge aquele paciente, trazendo maior funcionalidade para ele. O uso da realidade virtual no treinamento de pacientes com AVC, ele é baseado em conceitos neurofisiológicos. Conceitos esses chamados conceitos chaves, que são relacionados ao uso da realidade virtual, que são a imersão e a presença do paciente. A imersão, ela está relacionada como esse paciente consegue perceber a realidade virtual e diferenciá-la da realidade mesmo. E a presença está relacionada com o grau da imersão desse paciente na atividade estabelecida ali na realidade virtual. Mas como a realidade virtual atua no sistema nervoso? Bom, pode-se dizer que a realidade virtual ela induz a reorganização cortical que leva às mudanças comportamentais. A reorganização cortical nada mais é do que a neuroplasticidade, que é a capacidade cerebral de retornar uma função através de interações sinápticas a partir da repetição dessas atividades, que vão gerar as mudanças comportamentais e ou posturais desse paciente, que vai fazê-lo retomar suas funções. O objetivo quando se escolhe a realidade virtual no tratamento do AVC é incentivar o uso de funções tanto motoras grosseiras quanto finas. E os benefícios podem estar ligados à capacidade do paciente de manter o controle simultâneo sobre a realidade e o abstrato, diferenciando os dois, através de situações que permitem o aprendizado que não poderia com métodos tradicionais. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens e as desvantagens da realidade virtual. A primeira vantagem é a motivação para quem está se reabilitando, tendo em vista principalmente que a interação ela ocorre em situações e objetos diferenciados e estimulando assim de maneira diferente o paciente. Outra vantagem é a promoção de entretenimento, como por exemplo, tem algumas configurações que têm avatares específicos para cada paciente. Também proporciona autonomia na recuperação do paciente,
Favorece também a repetição, podendo reiniciar várias vezes, favorecendo a neuroplasticidade e também o estímulo de treino de tarefas que não poderiam ser realizadas em ambientes clínicos, como, por exemplo, atravessar a rua. Já as desvantagens, temos duas. A primeira é o custo financeiro que não é acessível para todos, e a segunda é a necessidade de ainda mais estudos, por ser algo ainda recente. O Matheus vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, pessoal, para ilustrar tudo isso que foi falado, nós selecionamos um artigo que nos mostra a importância da realidade virtual para auxiliar na reabilitação dos membros superiores de pessoas que sofreram AVC. Ele nos traz já logo na introdução que a recuperação dos membros superiores costuma ser mais difícil do que a recuperação dos membros inferiores, tendo em vista que pessoas que sofreram AVC e têm aparesia, uma hemiparesia, tendem a usar o lado sadio e abandonar o membro afetado. Enquanto que os membros inferiores, ambos precisam ser utilizados para deambulação, então acaba que são mais fáceis de se recuperarem. E por isso ele nos mostra a justificativa de por que esse jogo de realidade virtual não imersiva vai ser tão importante. E como que esse jogo vai funcionar? Ou seja, como eu falei, ele se trata de uma realidade virtual não imersiva. Então, o paciente consegue saber que ele não está ali dentro realmente de um ambiente. O jogo vai funcionar a partir de um tablet e de um aparelho celular que vai ser acoplado no membro superior afetado do paciente e que vai enviar um sinal de movimento para o tablet onde o jogo vai estar sendo rodado. E à medida que o paciente realiza movimentos com as mãos, com o telefone acoplado, ele vai enviar esse sinal para o computador, que vai reconhecer o movimento e ele vai conseguir executar as tarefas do jogo, como pode ser visto nessas imagens. Bom, as vantagens, então, desse jogo que foi desenvolvido é a interação com o simulador, que torna a reabilitação muito mais interessante para o paciente, o feedback constante e imediato que ele recebe, porque a cada etapa do jogo ele consegue ver a sua evolução. O custo reduzido por não exigir um desempenho gráfico de alto nível ou hardwares especiais, como são o caso das outras tecnologias imersivas que costumam ser muito caras. Melhora da força, resistência, amplitude de movimento, controle, velocidade e precisão no movimento das extremidades do membro superior, tendo em vista que esse aplicativo, esse jogo, foi desenvolvido para esse fim. Então, o paciente consegue treinar vários movimentos do membro superior, como pronação, supinação, flexão e extensão de cotovelo e tantos outros quanto forem necessários. A metodologia mostra pra gente como que esse jogo foi testado e como eles puderam perceber que ele realmente funciona. Então, se tratou de um estudo realizado num hospital universitário e para selecionar os pacientes que iriam participar, eles tiveram alguns critérios de inclusão e exclusão. Os critérios de inclusão foram os seguintes: os pacientes eles precisavam ser diagnosticados com AVC na fase aguda e com estabilidade para participar de um programa de reabilitação. Então, passadas ali as 48 horas necessárias para que o paciente ficasse estabilizado. E precisavam também ter o comprometimento motor da extremidade superior do corpo. E os critérios de inclusão eram que os pacientes que apresentavam confusão mental, incapacidade de seguir comandos, tendo em vista que esses são fatores essenciais para que a reabilitação possa acontecer com base nesse método, distúrbio visual e pouco equilíbrio sentado. Durante a realização desse estudo, então, o grupo controle, ou seja, aquele que não sofreu essa intervenção, eles receberam a reabilitação convencional durante 1 hora, enquanto o grupo experimental realizou 30 minutos de reabilitação convencional e 30 minutos da realidade virtual, sendo que
atendimentos foram realizados 5 dias na semana. A conclusão do estudo, então, foi de que o programa é viável, tendo em vista o baixo custo e a fácil aplicação, e que não possui resultados inferiores à terapia convencional. Em contrapartida, tem uma adesão muito maior ao tratamento. Begin by escorting the participant into the therapy room and have them sit at the desk. Place the tablet PC on the desk and turn it on. Next, turn on the smartphone as well as the short-distance wireless connection on the smartphone. Choose the game application on the tablet by touching the screen. Then, put the smartphone in the armband and attach the armband to the upper arm or forearm of the participant depending on the desired movement. Choose either the basic or the customized version of the game. Then, according to the participant's ability, select the game speed, time, a number of target movements, and the expected achievement of the game on the touchscreen of the tablet PC on the customized version. Instruct the participant to move their body according to the commands of the game, allowing the maximal range of motion for calibration. Then, have them press the start button to begin. Track the participant's upper extremity movements using the built-in sensors of the smartphone, and transfer information about the movement to the tablet PC through the short-distance wireless connection. Provide visual and auditory feedback for the participant on their movement with the display on the tablet PC. Demonstrate the real achievement of the game as compared with the expected achievement at the end of the game. Finally, observe the participant playing the game. For the Honey Pot Guard game, begin by asking the participant to beat a bear from the honey pot by throwing apples using the movement of the elbow joint. Let the participant throw apples when the flexed elbow is extended. Next, for the Protect the Bunny game, ask the participant to protect the bunny by catching stones with the net using the movement of the shoulder joint. Ensure that the net moves when the adducted shoulder is abducted. Following that, for the Put Out Fire game, ask the participant to put the fire out with the water hose through the window, which is controlled via the motion of the shoulder. Ensure that the water hose moves right and left and up and down, corresponding to the motion of the shoulder joint. Lastly, for the Flower Splash game, have the participant use their joint motion to water the moving seed with a watering can and make the flowers blossom. Então agora, em relação aos protocolos, a gente vai fazer então uma análise dessa revisão sistemática que abordou 3 fatores muito importantes para essa apresentação, que foram a CIF, a realidade virtual e o AVC. Ou seja, é um artigo que vai analisar, o parâmetro da realidade virtual nos pacientes com AVC com a visão aí em relação à própria CIF. A gente precisa entender, então, que essa revisão sistemática ela é uma revisão de boa qualidade, até mesmo se a revisão sistemática já é um nível A de evidência, e além disso, os trabalhos selecionados, eles passaram por aquela escala de avaliação Pedro. E ainda assim, foram então analisados aí 54 estudos com 1.811 participantes. Esses estudos, eles analisaram então aqueles fatores, digamos assim, que tem dentro da CIF, aquelas divisões da CIF, que a gente fala em relação à função do corpo, à atividade, à participação, os fatores pessoais e os fatores ambientais. O que a gente percebe? Esses estudos, eles também abordaram aquelas fases do AVC, O AVC crônico, o AVC subagudo, o AVC agudo e também aquela parte de uma associação tanto de fase aguda e crônica dos pacientes, como a gente pode estar vendo aqui, ao lado. O que a gente percebe? Em relação aos membros superiores, se teve resultado positivo em relação a essa reabilitação, em relação aos movimentos, foram realizados de 3 a 7 vezes por semana, durante 4 semanas e com a média de 17 horas semanais. Ou seja, é uma técnica que realmente demanda tempo. E o que a gente percebe?
Existem 3 técnicas dentro da realidade virtual que é utilizada: a imersiva, a semi-imersiva e a não imersiva. A imersiva seria, como por exemplo, o uso daquele óculos de realidade aumentada, e a não imersiva seria somente, como exemplo, o Xbox. Também foi realizado isso em relação aos membros inferiores, que também analisaram os pacientes crônicos com a terapia de 30 minutos durante 4 a 5 vezes por semana e com duração de 4 a 6 vezes por semana. Também obteve uma melhora desses pacientes em relação às funções musculares e do movimento. E um desses estudos em específico, ele associou a realidade virtual juntamente com a terapia convencional. Já em relação à atividade, tem 2 pontos muito importantes que é abordado em relação ao deambular, o mover e o andar, e em relação aos cuidados pessoais. No mover e andar, 8 teve resultados positivos, contra 10 que não teve uma grande significância de diferença, e foi realizada aí uma duração de 13 horas semanais. Nos cuidados pessoais também foram em torno de 13 horas semanais, e também a menor parte de estudos que encontraram efeitos positivos. Já em relação à participação, somente 8 estudos encontraram efeitos positivos nessa fase. Também levou muito tempo, porque em relação à imersiva foi em duração de 15 horas semanais e o não imersiva, uma duração de 10 horas semanais. Em relação aos fatores pessoais e aos fatores ambientais, nos pessoais somente 3 estudos fizeram essa abordagem e somente um mostrou efeitos positivos, e não tem um detalhamento específico desses protocolos. Em relação aos fatores ambientais, somente um ensaio também, e ele até encontrou efeitos positivos, mas eles encontrou efeito positivo de uma duração acima de 3 horas, né, de realização dessa terapia. Então, conclusão. A gente realmente vê que tem efeitos positivos da realidade virtual, principalmente em relação à função e estrutura do corpo, e principalmente em relação aos membros superiores, mas que ainda existe uma ineficiência de estudos quando se comparado à atividade de participação. E ainda então é necessário mais estudos para compreender ainda mais a realidade virtual em relação a outros processos de reabilitação do AVC dentro dessas comparações que a gente faz da avaliação da CIF. Essas são as nossas referências. E muito obrigado!